Olá a todos, eu sou o Luca Oliveira e bem-vindo a mais essa edição de Invex na Prática. Primeiramente, antes da entrevista, eu gostaria de agradecer em nome de todo o pessoal aqui da grande participação, da grande número de visualizações dos nossos vídeos anteriores. Qualquer coisa, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem manter algum contato conosco, é só entrar na nossa página do Facebook ou também deixar comentários logo abaixo do vídeo. O tema de hoje, então, aqui para a gente começar esse novo debate, o entrevistado hoje é o professor de Conscienciologia, professor de Invexologia, Ricardo Macor. Olá, Ricardo. Olá, Luca. Uma satisfação estar com todos aqui para mais um programa, né? Sim. O tema hoje que a gente vai estar apresentando aqui é autonomia e saída da casa dos pais. Essa relação que tem entre esses dois temas e a inversão existencial. Então, Ricardo, primeiramente, qual é realmente essa relação entre esses dois assuntos tão importantes dentro do tema que a gente estuda aqui, que é a inversão existencial? E você tem alguma experiência pessoal para contar para a gente, para o pessoal aqui? Então, Luca, eu vejo pelo seguinte, primeiramente, condição de morar com os pais. Isso é uma coisa muito séria. O que isso representa? Quando você mora com seus pais, você não tem uma liberdade, uma autonomia de manifestação. O que isso quer dizer? Você está submetido às regras dos seus pais, você precisa prestar contas, né, dar satisfação. As energias que gravitam no ambiente não são apenas suas. Isso é uma coisa muito séria. Quando a gente fala de Invex, a gente fala de liberdade de atuação, fala de foco na ProEx. Então, quando você está num ambiente onde você não são as suas energias que predominam, mas sim a dos outros, isso torna muito mais difícil a sua capacidade de manifestação. Você fica mais preso, né, ao meio. Exatamente, porque você imagina só. Aí você falou a questão de uma experiência minha de repente. Isso acho que pode ajudar bastante. Minha família inteira, se você parar para avaliar, é antagônica à Conscienciologia. Aí você para e pensa. Eu estou ali imerso em um ambiente que não é meu, a casa não é minha, não foi eu que paguei, eu não tenho nenhum direito sobre a casa nesse sentido, e as energias também que predominam não são minhas. São energias de pessoas que, de modo geral, são antagônicas à Conscienciologia, mesmo que seja na minha família. Como é que fica isso? Como é que eu vou conseguir, às vezes, alcançar novos níveis de assistência, sentar para escrever um livro, por exemplo, sentar para trabalhar com as minhas energias, montar o meu campo energético assistencial, se constantemente ele entra em conflito de ideias, no caso, né, com a energia de outras pessoas. Então, quando a gente fala essa questão da autonomia da saída da casa dos pais, é justamente o quê? Você precisa sair desse ambiente para poder ter mais autonomia, ter liberdade de manifestação e você conseguir instalar o seu próprio ambiente, a sua casa, com a sua forma de pensar. E uma outra questão da Invex mesmo é o quê? A liberdade para você focar o máximo possível para você ser um completista nessa vida. Se você não tem liberdade, você nunca vai conseguir ser um completista. E outra, pensa o seguinte, será que é só o filho que tem ProEx? Os pais também têm. Aposto para você, não existe ProEx que seja cuidar da vida de outra pessoa durante a vida inteira, sustentar financeiramente. Não tem condição uma coisa dessa. Então, quando você sai na casa dos pais, você não apenas está ganhando maior nível de liberdade, mas você está liberando os seus pais para que eles façam o que eles têm que fazer. Você imagina isso? Porque até então, você sendo dependente de uma pessoa, essa pessoa ela constantemente vai estar investindo dinheiro e energia, claro, consequentemente, em você, enquanto ela poderia estar investindo na ProEx dela. E isso é uma coisa assim extremamente séria. E uma coisinha para saber, dentro da sua própria experiência e também de um modo geral, porque assim, a gente sabe que essa saída da casa dos pais é um ponto muito importante para a inversão existencial, não é mesmo? Sim. E assim, mas isso também não pode ser mal feito, digamos, não pode se deixar nenhum resquício que depois venha a causar mais problemas, não é mesmo? Então, assim, com essa questão e com sua experiência,
tem um momento certo ou tem um momento mais adequado para essa saída da casa dos pais para não repercutir depois negativamente? Esse é um ponto, uma das coisas mais sérias que tem realmente. Quando sair, por que sair, como sair. Então, o que acontece? O que eu vejo na prática é, quanto mais cedo, naturalmente melhor. Porque quanto mais cedo você sai, mais cedo você antecipa essa maturidade, você adquire essa maturidade, mais cedo você também despreocupa seus pais. Agora, como fazer isso é que é a grande questão. Veja assim, o momento ideal. Não existe uma fórmula mágica. Se você parar, na minha opinião, como é que funciona isso? A partir do momento que a pessoa tem um maior nível de lucidez para entender que ela tem mais o que fazer na vida e os pais dela também têm mais o que fazer na vida, eles não podem continuar nessa relação de dependência que depois de um tempo se torna muito negativa, ela também começa a ter um discernimento maior, a ponto de fazer um planejamento, a ponto de ver o seguinte: o que eu preciso para sair da casa dos meus pais? Eu preciso de dinheiro. Até então isso é óbvio, mas é muito básico. Mas eu preciso do quê? Ela já sabe quanto que ela vai gastar de comida? Ela come fora? Ela come em casa? Tem toda uma organização pessoal para poder isso acontecer, né? Outras coisas, por exemplo, quanto que ela vai gastar de luz, de gás, de aluguel, de condomínio? Onde ela vai morar? Ela vai morar em qualquer lugar? Então, assim, a questão de você antecipar é ótimo, mas também não estou dizendo para ninguém saem de suas casas e vão morar em um barraco embaixo da ponte, não é por aí. Mas também não esperem a condição ideal que a sociedade coloca, que é o quê? Você sai com carro, com casa super montada, tudo bem equipada, 100 metros quadrados, não é isso por aí. Não existe, né? Isso é um misticismo, digamos. A pessoa, ela consegue alcançar essa condição? Consegue, mas olha o quanto de tempo que ela já perdeu até chegar nisso, entende? Então, eu vou pegar pelo meu caso. Eu saí com 26 anos de idade. Eu considero que eu saí tarde. Para mim, o limite para você sair na casa dos seus pais é 26 anos. Por quê? Porque 26 anos é a virada de quando você alcança a adultidade, entende? Então, a partir desse ponto, você se torna geração canguru, na prática. Agora, antes disso, o que eu comecei a ver? Falei, bom, o que eu preciso? É uma prioridade para mim sair? Porque eu quero escrever, eu quero trabalhar com voluntariado, eu quero seguir com minha ProEx. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz toda essa pesquisa de mercado para saber quanto que eu de fato iria gastar, porque isso é fundamental. Eu queria saber os centavos que eu ia gastar, para ver quanto é que eu ganho, e se era suficiente ou não era suficiente, e se não fosse, o que eu ia fazer para adquirir esse dinheiro a mais. Porque não tem condição, imagina. Eu também não posso sair, porque, se para pensar, tem duas formas de você sair da casa dos seus pais. Ou alguém te banca, parcial ou integralmente, ou você sai se bancando. Naturalmente que você sai se bancando é muito melhor, porque você ganha o quê? Uma autoridade moral. E outra, se você parar pensar, você passa para a cabeça de todo pai. Fato. Se eu morrer hoje e meu filho estiver sob meus cuidados, o que vai acontecer com ele? Você imagina. Sim. Quando eu sentei com meu pai e falei assim, pai, olha só, a situação é a seguinte, já estou adquirindo isso aqui tudo, já fiz uma pesquisa, estou pronto, eu vou sair. Ele começou a me perguntar, mas esse tal ponto, isso daqui, aluguel, como é que é? Respondi uma meia dúzia de perguntas para ele, e ele falou, nossa, estou super feliz, porque ele ficou ótimo, deu uma satisfação, porque na mesma hora você percebe passar pela cabeça dele, agora estou tranquilo, se eu morrer, pelo menos ele está encaminhado. Está encaminhado. E você imagina, até certo ponto, isso é um fardo que a gente passa para os nossos pais. Não tem condição. Então, o ponto é, você tem essa lucidez, você tem discernimento para fazer esse planejamento, essa pesquisa, de você ter a sustentabilidade financeira, sinceramente, você já está pronto para ir. Não tem mais o porquê ficar esperando. Agora, um ponto é o seguinte, da mesma forma como você também não tem que ficar esperando a condição ideal acontecer, é importante que a pessoa ela crie a sua condição ideal. Porque a gente vai começar a ver assim, vou precisar, vamos supor, vou gastar R$3.000 por mês para me sustentar. Eu não ganho isso. Então, só vou ganhar isso daqui a 4 anos, quando me formar, de repente fizer uma pós-graduação. Aí a pessoa começa a inventar uma série de desculpas, mas na prática dá para antecipar isso também. Tudo é possível. Agora, cada caso é um caso, você tem que ver qual que é a melhor forma. Sim, né? Sim. Uma outra questão que eu queria também que você falasse um pouco mais
é a questão do inversor, certo? Digamos, assumido, assim, ele banca a sua inversão existencial, mas que continua após 26 anos, às vezes após até os 30 na casa dos pais. Como é que fica essa condição para a própria aplicação da técnica da inversão existencial? Esse é um ponto bem sério, um ponto que é para se pensar. Qual o nível de INVEX que esse inversor está aplicando? Se a proposta da técnica é você focar todas as suas energias para completar a sua ProEx, para você liberdade, se ele continua sustentando essa condição, que é uma condição incoerente com o nível de maturidade ao qual ele se predispôs a ter, é para se pensar. Então, naturalmente, a gente pode ver assim, tem alguma coisa não está certa. E é claro que cada caso é um caso, você tem que ver a relação desse indivíduo com sua família. Mas qualquer assistência pode ser feita um pouco mais distante. Você não precisa estar na casa dos seus pais para fazer essa assistência. Então, é um ponto assim que, se você parar a pensar, é incoerente o inversor continuar com mais de 26 anos sendo sustentado pelos pais. Com todas as informações que nós temos hoje em dia. Então essas seriam... Você tem mais algum ponto que você gostaria de explicitar na questão dessa relação do tema com a aplicação? Eu acho que só o que eu posso falar é que sem liberdade não há ProEx. E como a proposta da INVEX é a liberdade, pensem bem sobre isso. Foquem na liberdade. Foquem naquilo que vocês vieram fazer. Se conseguirem fazer isso, vocês vão estar focando bem na INVEX também. Então, muito obrigado aqui, Ricardo, pela excelente entrevista, certo? Esse bate-papo muito bacana, ajudou, aposto que muita gente que está aí assistindo o vídeo. E agradecemos também a sua visualização, não é mesmo? E esperamos você no próximo programa. Então, só lembrando, caso tenha alguma dúvida, alguma questão que queira explicitar mais, pode deixar nos comentários do vídeo, pode acessar a página no Facebook. Nós estamos dispostos para responder qualquer pergunta, dúvida que tenha ficado, certo? Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.